Agora vamos falar sobre outside bars, barra de sinal do tipo outside bar ou barra externa, que, diferentemente das inside bars, as outside bars são graficamente representadas por uma barra que possui a sua máxima mais alta que a máxima da barra anterior e a sua mínima mais baixa que a mínima da barra anterior, ou seja, ultrapassa toda a extensão da barra anterior, tanto para cima quanto para baixo. Diferentemente, então, da inside bar, a outside bar representa uma expansão de volatilidade. Eu rompo a máxima e seguir rompo a mínima. É como se fosse um triângulo expandido comparado com a barra anterior. O seu tamanho relativamente alongado pode representar agressividade, tanto dos compradores quanto dos vendedores. E se o seu fechamento for bem próximo da abertura, então estaremos diante de uma lateralidade de uma barra só. Porque se o fechamento é próximo da abertura e a gente sabe que a amplitude dela é longa, porque ela rompeu a máxima da barra anterior e rompeu a mínima da barra anterior, logo é um doji. E a gente sabe que dojis são lateralidades de uma barra só. E se eventualmente o seu fechamento estiver próximo de uma de suas extremidades, poderá ser interpretada como uma boa barra de reversão. Olha essa barra 1. Mas a barra 1, ela abriu abaixo da 108, reverteu 1, 2, 3 fechamentos e fechou próximo da sua máxima. Então, ela tem características de barra de reversão, principalmente porque ela tem o maior pavio embaixo, quase nenhum pavio acima, fechamento próximo da máxima, revertendo 3 fechamentos e abertura abaixo do fechamento da barra 108. Lembra das características de barra de reversão? Então, ela tem praticamente todas as características dessa barra de reversão, né? Logo, neste caso, poderia ser considerada uma outside bar com características de barra de reversão, assim como a 22. Isso é muito interessante porque, se você perceber uma coisa, um detalhezinho pequeno, os detalhes fazem diferença, quem vendeu o fechamento da 21, acreditando que a tendência se prolongaria por mais tempo para baixo, vocês concordam Ficou que ficou armadilhado. armadilhado? E quando uma das partes fica armadilhadas, Vai tomar estopar. vai. E aí, olha o que acontece no pavio da 24. Olha onde que foi o pavio da 24. No fechamento da 21. O que isso significa? Que os vendedores que estavam lá na 21, depois de ter tomado a 22 e a 23 na cara, se esforçaram ao máximo para sair no break-even. Ou seja, os caras meteu o cacete na venda para trazer o preço até a fechamento da 21 e sair no break-even e desistir da venda. Tanto é verdade que observa o que aconteceu depois da 24. O mercado todo concordou que o contexto era comprador. Então, os vendidos levaram o preço até o momento em que eles conseguiriam sair no break-even, no 0 a 0, e desistiram das vendas. Tanto é verdade que o mercado foi embora depois. Então, essa 22 serviu sim como barra de reversão. Então, nesses casos, a gente pode considerar sim a outside com características de barra de reversão. Beleza? Então, vamos lá. Tradicionalmente, a análise técnica clássica nos ensina a colocar uma ordem acima ou abaixo da outside bar, objetivando um eventual rompimento, buscando com isso um possível alvo em 50% ou 100% da sua extensão, da extensão da outside. Uma vez executado, dobre o seu tamanho na outra ponta, no seu stop, revertendo. Mas lembre-se, é uma lateralidade de uma barra só nos 5 minutos. Importante, uma outside bar é uma lateralidade de uma barra. Logo, é melhor não comprar o topo ou vender o fundo de uma lateralidade. É quase sempre imprudente entrar no rompimento de uma outside bar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu falo muito isso na sala ao vivo. Falo, ó, outside bar, esse troço pode falhar o rompimento dessa barra. Justamente porque a outside bar é uma lateralidade de uma barra só, na maioria dos casos. Indo ao contrário do que a análise técnica clássica fala, eu, Gabriel, não gosto de fazer isso, de colocar uma ordem stop de compra acima da outside e uma ordem de venda stop abaixo da outside, porque a maioria desses rompimentos vão falhar. Então, eu prefiro, por exemplo, aguardar um pullback nos 50% da própria outside. E isso, já que a gente está falando desse tema, é super, hiper, mega importante a gente, sempre que vê uma outside bar, monitorar os pontos de 50% e 100% dela. Assim como nesse exemplo que eu coloquei aqui.
A 22, daquele mesmo gráfico que a gente estava olhando, é uma outside bar, não é? Olha onde esse troço falhou o rompimento. Exatamente no 50%. Falhou o rompimento, foi lá testar a abertura da 22, fechamento da 21, e aí depois a gente rompeu. Então, eu não acho muito bom, eu particularmente não faço muito isso, deixar uma ordem stop de compra acima da 22. Prefiro comprar os 50% dela, ou até mesmo comprar abaixo nela mesmo, se eu estivesse pensando em compras, né? Então, observem isso. Sempre que vocês verem uma outside bar, depois é até legal vocês fazerem um backtest sobre isso. Pega os gráficos que já aconteceu, olha uma outside bar, bota uma régua de Fibonacci nela, assim como essa. Observa o ponto de 50% acima e o 100%, que é ela mesma projetada para cima. Assim como o ponto abaixo. E digo mais, o Albrooks fala o seguinte, quando você vê uma outside bar, como a barra 1, que o preço foi embora após ela, monitore os 50% dela mesmo. Em algum momento o preço deve voltar para retestar ela. Não sei se no mesmo dia, mas é exatamente o que aconteceu aqui nessa foto também. Aqui, coloquei outro exemplo, a outside bar da 30. Tá vendo que é uma outside bar com corpo de queda? Olha lá onde ela falhou. E também nessa mesma imagem, coloquei na barra 1. E a barra 1 foi embora. E olha onde ela veio fazer um ponto de inflexão, ainda que pequeno, no movimento projetado dela mesma. Até porque parte daquele princípio, quem comprou com uma ordem stop acima da barra 1, queria pelo menos o movimento projetado dessa barra, um trade 1 para 1, se o cara colocou stop abaixo dela, certo? Logo, o 200% aqui, que é o movimento projetado da própria barra 1, é o objetivo de 1 para 1 de quem comprou com ordem stop acima da barra 1. Então, é um ponto importante também a se analisar. E agora, vem uma parte muito louca também da outside bars. É o seguinte, se uma outside bar ocorrer com uma segunda entrada e uma forte reversão, que rompe uma linha de tendência ou canal, poderá ser uma boa barra de entrada. Entretanto, se uma outside bar for identificada no meio de uma lateralidade ainda que maior, não possui muito sentido ou relevância ou significado que te faça pensar em considerá-lo um padrão operável. Então, aguarde. Ou seja, se você está numa estrutura lateral, o preço está no meio da estrutura e você vê uma barra dessa, não faz muito sentido você olhar para ela como uma barra de sinal, de repente, para tomar um trade. É sempre bom você analisar seu contexto e localização para ver se faz sentido tomar um trade. Tá bom? Então, no meio de lateralidade, não faz muito sentido. Assim como nesta imagem aqui, ó. Olha só, eu tinha essa lateralidade até então. A barra 6, pô, ela foi lá no topo, fechou quase que no meio. Não vou olhar para ela. Até para um exercício, posso colocar uma regra de Fibonacci, provavelmente ela deve ter falhado aqui nos 50% abaixo, tudo mais. Mas não faz muito sentido olhar para ela, assim como a 25. Está no meio de tudo. Não sei se eu vou olhar para ela aqui como uma boa barra de entrada, tá bom? Então, uma outside bar que ocorre na primeira perna de uma reversão de tendência e a tendência anterior tiver sido forte, ela irá funcionar como uma forte barra de tendência e não como uma lateralidade de uma barra e normalmente irá levar a um movimento de duas pernas após a outside. Uma outside bar que ocorre na primeira perna de reversão de tendência, ou seja, estou numa tendência, por exemplo, de queda. E aí, estou tendo uma primeira perna de correção. E eu venho e deixo uma outside bar aqui, ó. Essa outside bar, que perdeu a mínima da barra anterior, foi uma tentativa de voltar para a tendência, vocês concordam? Porque é uma L, certo? Logo, essa tentativa de voltar para a tendência falhou. Então, ela irá funcionar como uma forte barra de tendência para o sentido da correção, e não como uma lateralidade de uma barra. E normalmente ele vai levar um movimento de duas pernas após o outside, ou seja, após o outside, então ele vai fazer mais duas pernas de correção. Pois a outside bar é uma tentativa de retomada da tendência que falhou, ou seja, ela veio abaixo da barra anterior, formou uma L e voltou e fechou acima. Falhou aquela tentativa de retomar a tendência. Logo, o mercado todo irá concordar com a nova direção do mercado. Logo, este novo movimento terá muito momento e irá muito mais longe do que simplesmente retestar o topo do pullback até então, criando assim uma segunda perna. A outside bar irá atuar como o início da tendência que a gente está falando da correção, tá? Ao invés da tendência antiga já prolongada. Por exemplo, em uma tendência de queda, após os traders venderem L1, L2 e formarem em seguida uma outside bar, que vai além dos topos das Ls e toque os stops de proteção dos vendidos,
Nesse caso, eu estou falando dos caras que venderam L1, L2 e botaram o stop acima dela mesmo, acima da própria L. E então fecha na máxima, essa barra irá ter formado uma mínima mais alta e uma nova tendência de alta. Esta falha irá colocar os comprados e vendidos em acordo de que a nova tendência é forte, formando assim uma segunda perna. Esse trecho aqui eu resumi de lá do bar by bar, tá? Muito bacana, depois eu recomendo vocês lerem. Esta falha da tendência de queda irá iniciar uma perna de alta, e em seguida mais duas pernas de alta, o que irá aparecer graficamente como 3 pernas de alta, mas na verdade são 2. E aqui um trechinho falando sobre os, vamos pôr entre aspas, a emoção no mercado. E por que esse movimento é normalmente forte? A L1 seduz os vendedores a entrar numa tendência de queda. E após os vendidos se posicionarem, o mercado reverte e forma o outside bar de alta, armadilhando os vendidos e deixando os compradores em uma ótima posição. O mercado irá então subir forte por algumas barras, e a maioria dos compradores irão realizar seus lucros. E em seguida irão se preparar para se posicionar novamente na compra com preço mais em conta. Os vendidos ainda estão tentando sair com um pequeno loss, aqueles vendidos que venderam a L. E os compradores, ou seja, os vendedores que estão tentando sair com um pequeno loss, o que eles estão querendo fazer? Comprar, certo? Porque o stop deles é uma compra. E os compradores querem comprar um pouco mais barato. Logo, quando todos os participantes do mercado querem a mesma coisa, nesse caso comprar, o pullback não acontece, pois ambos os lados começam a comprar em preços cada vez mais elevados. O mais importante a se lembrar sobre outside bars é que sempre que um trader está em dúvida sobre o que fazer, a melhor decisão é esperar por mais price action. Então, toda essa parafernália que eu li é o seguinte: a gente vinha numa tendência forte e prolongada de queda aqui, certo? Tive um rompimento da linha de tendência, olha só. E vocês concordam que a 77 é uma L1? Até aqui tudo bem, né? É uma L. Teve gente que colocou uma ordem stop de venda abaixo da L. Muita gente acreditou que isso aqui ia continuar caindo para baixo. Caindo para baixo é ótimo, né? Muita gente acreditou que isso aqui ia retomar na queda. Só que em vez de retomar na queda, esse exemplo não foi uma outside bar de alta, mas esse exemplo está muito bom. Esses caras ficaram armadilhados, vocês concordam? Que o troço veio e reverteu para cima. E o Brooks fala que quando você vê isso, a partir da outside bar, você vai ter mais 2 pernas de alta. O que vai parecer que são 3, mas na verdade são 2. Por que são 2? Porque isso aqui ainda faz parte da tendência de queda. É como se essa 77 tivesse sido uma bandeira final, onde ele tentou ir abaixo, não conseguiu, falhou, e aí começou a correção em 2 pernas. Nesse caso foi uma correção em 2 pernas para a média móvel. Mas o que ele quer dizer, no fim das contas, é que se você vê a outside bar depois de uma tendência prolongada e deixar uma das partes armadilhada, você vai ter mais 2 pernas depois da outside, mais 2 pernas de correção. Até porque aqui ele fala que nasce uma nova tendência de alta. Por quê? Porque aqui ele deixou um topo mais alto, ó. Por isso que a partir da outside nasce uma tendência de alta, que nesse caso durou 2 pernas até a média móvel aqui, ó. Então, seguindo aqui, que agora a gente também tem as variações de outside bars. Uma das variações é o inside, outside, inside, que é quando a gente tem uma insidezinha, uma outside, depois outra inside. Isso aqui é chamado de um padrão IOI. Inside, outside, inside. Uma barra interna, uma barra externa, seguida de uma barra interna. Se após uma outside bar, identificarmos a formação de uma barra interna, então estaremos diante de um padrão conhecido como IOI, Inside, Outside, Inside. E poderá indicar um setup de entrada a favor do movimento que produzir o rompimento da barra interna, da última barra interna. Contudo, apenas participe do movimento se houver contexto e localização suficientes para te fazer acreditar que o mercado tem condições reais de se mover distante o suficiente para que o seu alvo seja atingido. Caso contrário, espere. A melhor dica do Al Brooks, como sempre. Por exemplo, 52, 53, 54 é um padrão IOI. Neste caso, na verdade, é um padrão IOII, né? Porque a 55 também foi uma inside. Neste caso, para onde seria a entrada? Na 54 seria uma compra acima dela, mas eu não compraria pelas bases estarem embaixo da média, não teria contexto. E na 55, como foi uma inside bar com corpo de queda, vindo de queda, talvez eu venderia uma ordem stop abaixo dela. E aí foi um padrão de continuidade. E qual o alvo, Gabriel? Aí você usa a própria outside neste caso. Se
Você poderia pegar esse alvo para baixo ou até mesmo 50% dele. Faltou um golinho aqui ainda. Eu não sei na próxima barra se foi, mas 50% também é um bom alvo para você realizar. E aqui a gente tem outro padrão, IOI, 54, 55, 56. E de novo, coincidentemente, foi um IOI, né? Porque 57 também foi um inside. E aí, lembra no comecinho da aula, uma das primeiras coisas que eu falei foi que se eu estou olhando para uma inside bar, eu só vou tomar um trade, ou vou sempre preferir tomar o trade, se eu estou pensando num trade, a favor do corpo da inside. Logo, neste caso, eu faria uma compra acima da 56, ou acima da 57, que foi outro inside. Uma compra aqui. E neste caso, eu tinha contexto. Por que que eu tinha contexto? Porque eu tinha uma tendência fortíssima de alta e formei uma wedge bear flag aqui. Percebe como eu tenho essa linha de canal? Inclusive, rolou um micro overshoot da linha de canal na 55, que é a outside bar. Logo, neste caso, era um bom setup de compra.